Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Vamos de novo, então. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida nessa manhã, amém? As crianças que vão lá para o Kids está aberto. As profs já estão lá. Você que está aí, permaneça em pé e abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo 20, no verso 14 hoje. Êxodo 20, 14. Tem algum chiadinho aqui, não sei se tem algum canal aberto. Ainda tá. Êxodo capítulo 20, apenas no verso 14. Hoje nós vamos ver o 7º mandamento, dentro da nossa série sobre os 10 mandamentos. Todos encontraram? Diz assim: não cometa adultério, ou não adultere, que é o tema do nosso sermão dessa manhã. Não adultere. A lista dos 10 mandamentos está lá? Põe para nós lá. Vamos todos juntos de novo, como temos feito nos últimos domingos? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te dos dias de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, que o teu povo está aqui, Senhor, reunido para ouvir da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja, Senhor. Que o Senhor edifique, exorte, console o teu povo, Senhor, por meio das Escrituras. Que o teu povo possa sair daqui ministrado nessa manhã, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser agraciados pela tua presença, Senhor. Que quando formos ceiar nessa manhã, que o Senhor derrame da sua graça sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a vida de cada irmão que aqui está, Senhor. Nós queremos colocar tudo diante de ti, Senhor, e pedir que o Senhor trabalhe enquanto a tua palavra é pregada, Senhor, preparando os corações para que a semente que vai ser aqui lançada, Senhor, germine e dê bom fruto na vida de cada homem, cada mulher, cada casal que aqui está, Senhor. Nós colocamos tudo diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, irmão. Louvado é o nome de Jesus. Então hoje nós vamos para o 7º mandamento dessa série que nós estamos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, muito importante, sobre a questão de não cometer adultério ou de não adulterar. Quando nós falamos de adultério, para falar desse mandamento, é impossível que a gente não fale de duas coisas. A gente, quando vai falar sobre esse mandamento, é obrigatório que a gente fale sobre casamento. É impossível falar sobre o 7º mandamento sem não falar de casamento. E é impossível falar do 7º mandamento sem não falar de algo que é para adulto. E aqui eu espero que você tenha maturidade para ouvir sobre sexo. O 7º mandamento, ele fala sobre casamento e ele fala sobre sexo. Então nós vamos abordar essa temática de maneira bíblica, sem tabu, entendendo que isso é algo bíblico, algo que as Escrituras falam e algo que nós precisamos compreender para que a gente não peque contra o Senhor. Então o 7º mandamento, ele fala sobre 2 grandes presentes de Deus. Veja bem, o casamento é um grande presente de Deus. E o sexo também é um grande presente de Deus para o casal. Nós vamos falar nessa manhã sobre 2 grandes presentes de Deus, o sexo e o casamento. Não existe outro relacionamento que possa ser tão íntimo, doce, cheio de vida e de alegria, quanto o relacionamento conjugal. Não há nada tão íntimo, doce, cheio de vida e de alegria, quanto o relacionamento conjugal. E nenhuma experiência pode ser tão íntima
e tão poderosa quanto o relacionamento sexual. E essas duas coisas, Deus ele dá ao homem e à mulher como um presente. O que é o casamento? Um presente. O que é a relação sexual dentro de um casamento? Um presente. São dádivas que Deus dá para o homem e para a mulher. Aí parece que se cria um tabu, né? O pastor vai falar no culto de ceia sobre essas coisas. Sim. É importante falar sobre isso. Às vezes nós não damos importância para isso. Nós achamos que não é necessário ficar falando sobre casamento, que igreja não é lugar para falar sobre sexo, que é igreja. Nós não damos bola para isso, muitas vezes. Nós não damos importância para isso, muitas vezes. Mas o diabo dá. O diabo dá extrema importância para essas duas coisas. O que o diabo está constantemente atacando? Os casamentos. Os casamentos são um alvo do diabo. Ele está constantemente atacando, minando e trabalhando para destruir os casamentos. Mas há uma segunda área que o diabo está constantemente atacando, que é a área sexual. Diretamente, constantemente. Ele ataca essa área direta e indiretamente. Talvez você não perceba, mas esse mundo é um mundo que ele é, por si só, pornográfico. Esse mundo é pornográfico. Quando você olha a televisão, há pornografia explícita na televisão. Nas séries que você olha, nos filmes que você vê, nos vídeos que você assiste, ali está a pornografia liberada diante dos seus olhos. Saiba que essa é uma das maneiras do diabo atacar a área sexual. O diabo se importa com essas duas áreas. E isso fica evidente pelo interesse que ele tem nelas, pelo quanto ele investe nessas duas áreas. Meus irmãos, quanto melhores os presentes de Deus são, mais eles estão propensos a serem distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Então o casamento é algo bom. E o que está acontecendo com o casamento? Ele está sendo pervertido. O casamento é alvo de perversão. O mundo está pervertendo o casamento. A carne está pervertendo o casamento. E o diabo está pervertendo o casamento. O sexo é uma dádiva. E o que está acontecendo com ele? Ele está sendo pervertido pelo mundo, pela carne e pelo diabo. É exatamente isso que tem acontecido com as dádivas do casamento e do sexo. Não, mas isso não é importante. Se sexo não é importante, por que Deus dá um mandamento não adultere? Se não tem relevância, se não precisamos falar sobre o assunto, por que Deus se importa com o assunto? Por que Deus, de 10 mandamentos, Ele dá um mandamento que fala sobre a relação sexual? Que ela deve estar dentro de uma aliança e jamais fora dela. É porque Deus se importa com isso. É porque isso interessa para o Senhor. Há muita coisa a ser dita aqui a respeito do 7º mandamento. Muita coisa. Há muita coisa que talvez está passando desapercebida dos seus olhos. Há muita coisa que nós precisamos nos atentar a respeito do 7º mandamento. E é isso que nós vamos tentar fazer aqui nessa manhã. É abordar esses diversos assuntos de maneira objetiva, prática e compreensível para você. Então o que nós vamos ver aqui? 3 questões importantes a respeito do 7º mandamento que você precisa compreender. 3 questões importantíssimas. Pastor, como eu compreendo o 7º mandamento? Você precisa compreender 3 questões importantíssimas. A primeira delas, para que você compreenda o 7º mandamento, é importante que você tenha uma compreensão bíblica do casamento. Para compreender esse mandamento, não cometa adultério, você precisa entender o que é um casamento biblicamente. Como se dá um casamento bíblico? Qual que é a compreensão bíblica do casamento? Nós vamos ver então aqui nesse primeiro ponto 3 características de um casamento bíblico. O que é um casamento segundo a Bíblia? Como funciona um casamento segundo a Bíblia?
Qual o propósito de um casamento segundo a Bíblia? 3 características, para que você compreenda um casamento de maneira bíblica. A primeira delas, a primeira característica de um casamento bíblico é que ele é um relacionamento de complementaridade. É isso. O que é o casamento? É a mulher completando o homem. É um relacionamento de complementarismo, como nós falamos aqui na igreja, que é o que nós adotamos. Nós, por exemplo, somos uma igreja complementarista. E por isso não temos pastoras. Porque nós entendemos que a mulher auxilia o ministério do homem. Ela complementa. Não somos igualitaristas. Entendemos que a mulher tem o mesmo valor, a mesma importância, a mesma essência do homem, embora homem e mulher tenham papéis diferentes. O homem é o cabeça e a mulher é a auxiliadora idônea do homem. Ou seja, um relacionamento de complementarismo. E isso não é nós que inventamos, isso é a própria Bíblia que ensina. Aonde a Bíblia ensina o complementarismo, pastor? Na criação. Quando Deus cria o homem e a mulher. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 2, dos versos 18 a 25. Diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Pare aqui. Esse aqui é o primeiro casamento de toda a história. Deus, ele faz Adão adormecer. Ele tira Eva da costela de Adão. E o que ele faz? Ele pega a sua filha Eva e leva até Adão. Ele pega ela pela mão e diz: aqui está a tua esposa. Deus, ele leva ela até ele. Continuando. E o homem disse: esta, afinal, é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então Deus, ele cria o homem, e o homem, ele está ali, e ele não acha alguém que o complemente. Deus cria todos os animais, Adão nomina todos os animais, e Adão não acha ninguém semelhante a ele. Deus, ele faz Adão cair num profundo sono, tira da sua costela a sua esposa, e leva até ele, entrega até ele. Deus criou o casamento de tal maneira, que o homem e a mulher se complementam de forma única. O homem e a mulher se complementam de forma única, um ao outro. Isso fica claro no versículo 18, onde Deus diz que faria uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, que complementasse ele, que completasse quem Adão era. O versículo 20 reforça essa ideia, quando diz que Adão olhou ao redor e viu que havia pássaros, havia animais, havia gado, mas não tinha ninguém que auxiliasse ele, que complementasse ele, que fosse semelhante a ele. Nesse ponto, não havia nada na criação que pudesse se adequar e complementar a Adão. E aí Deus vê aquilo. E o que Deus faz? Ele faz um outro animal? Não. Ele faz um outro homem para complementar Adão? Não. O que Deus faz? Ele cria uma mulher. Ele cria Eva. Vemos nos versículos 21 e 22 que a mulher veio do homem e recebeu um nome em relação ao homem.
O texto diz que ela foi chamada mulher porque do homem foi tirada. Veja bem, meus irmãos, existe complementaridade na maneira pela qual a mulher foi formada, no nome que ela recebeu, em como somente ela é considerada uma auxiliadora adequada para o homem. O que é um casamento bíblico? É um casamento de complementaridade, um relacionamento que se complementam. Uma mulher, isso aqui é importante a gente entender, é um homem e uma mulher. E uma mulher que complementa, que auxilia o seu marido. Deixa eu repetir isso aqui porque é importante. Um casamento é um relacionamento de um homem com uma mulher. Ok? É importante reforçar isso, porque já não é mais comum nos nossos dias. É um relacionamento de complementaridade. Quando homem e mulher se unem em um relacionamento de uma só carne, no contexto do casamento, isso não é somente uma união, é como se fosse um reencontro. Quando nós falamos de Eva e de Adão, ou de Adão e de Eva, sabe o que nós podemos ver aqui? Que eles foram feitos literalmente um para o outro. Adão e Eva foram feitos literalmente um para o outro. Deus, ele fez Eva para Adão. E somente por meio desse entendimento da complementaridade é que a monogamia, ela tem alguma lógica moral coerente. Então o casamento, ele é monogâmico. É com um homem e com uma mulher. E não mais que isso. Não é dois homens. Uma mulher tem dois homens, né? Não é samaritana, que tinha um monte e o que ela estava não era dela. Não é um homem que tem 10 mulheres. Não. É uma mulher e um homem para sempre. Monogamia. E esse relacionamento de monogamia, ele tem relação e ele traz para nós os seus efeitos quando ele é considerado dentro do complementarismo. Um parênteses aqui, a Duda fez um questionamento para mim já alguns domingos atrás, que ela diz: pastor, se não pode adulterar, por que tinha poligamia? Então por que os homens se casavam com mais mulheres? Se você olhar, o propósito de Deus nunca foi esse. O propósito de Deus sempre foi que um homem tivesse apenas uma mulher. Por que Deus permitia a poligamia dentro do Antigo Testamento e no meio do seu povo? Apenas com um fim específico. Quando um homem casava com uma mulher, e essa mulher ela não tinha condições de gerar, Deus, ele abria a possibilidade que esse homem se casasse com uma segunda esposa para que suscitasse descendência. E somente dentro desse contexto era permitido que um homem tivesse uma segunda esposa. Não era algo a varrer. Que o homem disse assim: não, agora eu vou ter 15 mulheres. Não, era dentro desse contexto, suscitar descendência. Então você olha para Abraão. Abraão tinha sua esposa, Sara. Ela não gerava. O que acontece? Sara dá a sua serva Agar para que Abraão suscitasse descendência. O próprio Antigo Testamento, ele vai restringir essa prática. Então Deus, ele permite isso por um tempo, dentro da revelação progressiva da Escritura, mas não era o propósito inicial de Deus. Era apenas para que o seu povo se multiplicasse. E mesmo dentro dessa permissão, sabe o que nós vemos? Que todo casamento, todo homem que tinha mais de uma esposa, ele tinha problemas. Porque mulher dá problema. Imagina, que tristeza, irmão. Imagina, o cara tinha uma mulher, imagina ter duas querendo conversar com ele chega em casa, aí tem duas. Mas ele não me ouve, coitado do Abraão. Meu Deus. Mas dentro desse contexto, mesmo dentro da permissão de Deus que houvesse uma segunda esposa, essas questões eram questões que sempre traziam dor, sempre traziam problemas. Ou seja, havia uma permissão para um tempo determinado com um fim específico. Isso é importante. Havia uma permissão por um tempo determinado e para um fim específico. O que acontece é que por conta do pecado, essa prática ela se alastra. E ela é comum hoje, por exemplo, em países do Oriente Médio, onde os muçulmanos eles têm diversas esposas. Mas esse não é o propósito inicial de Deus.
O casamento, ele continua sendo uma relação monogâmica, de um homem e de uma mulher, apenas. As pessoas hoje, elas gostam de dizer coisas do tipo assim: o casamento, ele pode ser qualquer acordo entre duas pessoas que se comprometam a amar exclusivamente. Então isso é comum, né? O que é o casamento? É qualquer acordo em que duas pessoas se comprometam a se amar exclusivamente. A pergunta que fica é: por que duas pessoas? Da onde vem esse modelo? Por que exclusividade? Da onde vem esse modelo? Se o compromisso amoroso é a condição indispensável para o casamento, por que restringir esse acordo a um casal monogâmico? Isso tudo está fundamentado na criação. A única lógica moral coerente que exige monogamia e exclusividade, ela se encontra no relato de Gênesis, onde Deus, ele cria um homem, do homem ele tira a sua mulher, ele leva essa mulher até o homem e diz: olha, agora vocês deixam pai e mãe, se tornam uma só carne. Agora vocês são somente um. Essa mesma dinâmica aqui, ela pode ser vista também ainda em Gênesis. Quando Deus, ele cria todas as coisas, no relato da criação, na dinâmica do trabalho, no início de Gênesis, Deus, ele decreta que aqueles seres criados à sua imagem e semelhança, eles sejam frutíferos, multipliquem-se, povoem a terra e subjuguem-na. Como é possível haver multiplicação? Somente se o casamento for de um homem com uma mulher. Se o casamento fosse de um homem com um homem, não teria como multiplicar. Se o casamento fosse uma relação de uma mulher com uma mulher, não teria possibilidade de multiplicação. Por isso o casamento é uma relação entre um homem e uma mulher. É um relacionamento de complementarismo, onde há a possibilidade de cumprir isso aqui, de se multiplicar, de ser frutífero, de povoar a terra, de subjugar a terra. Se Deus, irmãos, tivesse criado outro homem para ficar com Adão, ou outra mulher para ficar com Eva, eles não se complementariam. Não haveria complementaridade, pois não poderiam cumprir esse mandato. Somente um homem e uma mulher podem ser frutíferos e se multiplicar. Então essa é a primeira questão. Como é um casamento bíblico? A primeira característica é um relacionamento de complementarismo. É um homem e uma mulher que se completam. É um homem que é a cabeça e uma mulher que é a sua auxiliadora idônea, completando esse homem. Segunda característica de um casamento bíblico. Primeira, um relacionamento de complementarismo. Segunda característica de um casamento bíblico: gerar filhos. Um casamento bíblico é um casamento que gera filhos, que gera descendência. E ouça, filhos. Filhos. A Bíblia nunca fala de filho. A Bíblia sempre fala de filhos. Qual é a segunda característica de um casamento bíblico? Gerar descendência. Gerar filhos. Ter filhos. O texto que nós vamos ver aqui é Malaquias, capítulo 2, versos 13 a 15. Que diz assim: a outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi a testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? E por que somente um? Aí ele vai responder: porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Malaquias está aqui descrevendo o casamento como uma aliança de duas partes. Ele está dizendo: olha, vocês estão chorando, lamentando. Estão dizendo: Deus não responde. E por que Deus não responde? Porque tem adultério. Porque você foi infiel com a mulher da sua mocidade. Porque você não cumpriu os votos que você fez. Malaquias está descrevendo o casamento como uma aliança entre duas partes. No casamento, há dois elementos que estabelecem e confirmam essa aliança. Então veja bem, há dois elementos
que estabelecem e confirmam a aliança de um casamento. Aí, em primeiro lugar, um juramento verbal. Então, você já foi num casamento, você casou, eu creio, né? Você vai no casamento, há um momento da cerimônia, e há uma parte da cerimônia que há votos, que há juramento, que é aquele que você se compromete a ser fiel ao seu marido, a ser fiel à sua esposa, que você jura ali diante do ministro, diante das testemunhas, e Malaquias diz que você jura diante de Deus, que Deus é a testemunha do casamento. Então o primeiro elemento do casamento é a promessa solene, o juramento verbal, os votos que fazemos diante de Deus e das testemunhas. Qual que é o segundo ato que confirma e estabelece essa aliança? Depois do juramento verbal, depois da cerimônia de casamento. O segundo ato que confirma o casamento é o ato sexual. É o relacionamento entre o homem e a mulher se tornando uma só carne. E esse juramento solene, junto do ato sexual, que é privado, eles confirmam a aliança entre duas partes. Tendo em vista que o ato sexual ele deve ser privado, o que acontece na cerimônia de casamento? O marido beija a esposa. Né? Então tem um momento que agora pode beijar a noiva. Aquele beijo ali tem um simbolismo. Aquele beijo está apontando para algo. Tendo em vista que o ato sexual deve ser privado, o marido beijará sua esposa durante a cerimônia de casamento, em substituição ao ato de confirmação propriamente dito, que vai ser consumado na privacidade e na intimidade do casal. Então veja bem, juraram solenemente, cumpriram essa aliança por meio do ato sexual, e a partir dessa união, com base em uma aliança feita por meio de votos e confirmada por meio do ato sexual, o Senhor agora aguarda uma descendência consagrada. Então Deus ele une um homem e uma mulher. Eles colocam esses dois em uma aliança para que eles gerem filhos, para que eles tenham filhos. Esse é o propósito do casamento. Filhos, gerar descendência. Eles confirmam essa aliança. E o que Deus está guardando? Ele está guardando uma descendência piedosa. Por que crentes eles precisam ter filhos e devem desejar ter filhos? Porque eles precisam suscitar uma descendência piedosa, filhos piedosos, filhas piedosas que vão servir ao Senhor durante toda a sua vida. Deus espera isso de homens e mulheres que estão em uma aliança. Por meio da união de uma só carne entre marido e esposa, Deus busca uma descendência consagrada. Deus designou o casamento para ser um tipo de relacionamento que resulta biologicamente em uma nova vida, ou seja, filhos. Esse é um dos propósitos do casamento. Filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus para as nossas vidas. Filhos são herança e uma bênção que deve acontecer a partir do casamento entre um homem e uma mulher. Então qual que é a segunda característica de um casamento bíblico? A primeira, um relacionamento de complementarismo. A segunda, suscitar descendência, gerar filhos. Filhos, meninos, meninas, crianças. Ainda que seja incorreto afirmar, preste atenção, ainda que seja incorreto afirmar que o propósito único do casamento é a procriação, e não é. O propósito único do casamento não é apenas procriar, porque senão nós vamos se tornar Islã. Nós vamos se tornar seguidor de Maomé. Eles têm mulher somente para gerar filhos. Então o propósito único do casamento não é apenas a procriação. Que a intimidade sexual ela é somente um meio para um fim reprodutivo. Isso não é verdade. É incorreto, mas preste atenção, é igualmente incorreto afirmar que o casamento ele pode ser adequadamente definido sem nenhuma referência aos filhos, que normalmente resultam da união de um marido e uma esposa. Né, o casamento não é só para gerar filho. Ele não é só para gerar filho. Ele não é um fim em si mesmo, mas ele também é para gerar filho. Ele também é para que o povo de Deus cresça.
para que o povo de Deus ele tenha. É uma bênção. É algo que Deus deu ao homem e à mulher. Por definição, o casamento é o tipo de união a partir do qual filhos podem. Veja bem, o casamento é o relacionamento a partir do qual os filhos podem. E se não há nenhum impedimento físico, devem ser concebidos. Se não há nenhum impedimento físico, devem ser concebidos. Ah, mas eu não posso ter filho, pastor. Ok, está tudo certo. Você está impossibilitado de ter filhos. Agora, você pode ter filhos? Você não quer. Por quê? Qual a motivação? É que filhos dão trabalho, pastor. Sim. Nada contra animais, tá? Dão trabalho. Também dão. E por que muitas vezes nós queremos ter um animal e não queremos ter um filho? Não, porque filho dá custo. Sim. Tudo dá custo. Não, que o mundo é difícil. Sim, o mundo é difícil. Ele é desde o princípio. Desde o princípio ele é difícil. A primeira turma de irmão, um irmão matou o outro. É difícil. Não é que hoje o mundo está muito difícil. O mundo sempre foi difícil. Desde que o pecado entrou no mundo. O mundo sempre foi complicado. Eu tenho possibilidade? Se você tem possibilidade, deseje ter. E tenha. E por favor, enche essa igreja de crianças. Para que elas corram aqui, virem as cadeiras. Para que elas encham aquela salinha. Não, porque criança faz muita bagunça. Engraçado que tem gente que não gosta de filho e está vivo. Não, eu não quero ter filho. Tá, mas você está vivo, você é um filho. Você é uma filha. Não, é que criança dá muito trabalho. Ah, quer dizer que você nasceu por osmose, então. Você nasceu grande. Você nasceu criado, sem dar problema para o seu pai e para sua mãe. Não, que eu não quero ter filho, porque filho dá muito problema. Filho dá muito trabalho. Você deu. Nada mais justo que você tenha. Para passar os seus perrengues. Para passar as suas birras, sabe? A birra que você fazia no mercado, seu filho vai fazer. Então, muitas vezes, a motivação é uma motivação que ela não tem parâmetro. Ela se torna, muitas vezes, pecaminosa, individualista. O casamento, ele não tem apenas o propósito de gerar filhos, mas ele também tem esse objetivo, de que se tenham filhos. Sabemos que em virtude de problemas médicos, irmãos, ou de idade avançada, isso nem sempre é possível, gerar um filho. Agora, ainda que não seja possível gerar um filho, ainda assim é possível ser pai e mãe, adotando um filho. Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim, não posso gerar, já passou a idade, tem dificuldade. Ok, se você não pode ter fisicamente, adote. Não, mas é que a adoção, sim, mas você é adotado. Você só está na família de Deus porque você é adotado. Porque Deus nos adotou como filho. Por que nós não olhamos para a adoção como um caminho viável quando há impossibilidade? Se nós somos filhos de Deus adotados, somos filhos por adoção. Há situações médicas, há complicações físicas, há questões de idade avançada que impedem que esse objetivo seja alcançado. Mas há outras possibilidades, há outros meios, há outros caminhos viáveis. Contudo, quando um homem e uma mulher se unem, essa união é o tipo de união que se destina a gerar filhos. O que podemos ver em Malaquias é que o casamento está orientado para a criação de filhos. O casamento ele está direcionado para a criação de filhos e é vantajoso para o florescimento de qualquer sociedade que haja crianças. Saindo do contexto aqui, levando para um outro contexto, quando nós olhamos para o islamismo é uma religião de dominação. Sabe qual que é o plano do islamismo? É tomar o mundo. E não daqui muito tempo. Por exemplo, se você vai à Europa hoje, a Europa que antigamente foi berço de avivamento, que dali saíram avivalistas, grandes homens de Deus, hoje ela está tomada por Islã. O islamismo hoje, ele impera na França, ele impera na Inglaterra. Sabe como eles estão dominando esses lugares? Eles se mudam para lá.
Como eles têm várias esposas, eles fazem vários filhos, discipulam os seus filhos dentro do islamismo e expandem a sua religião lá dentro. São países que hoje já são avessos ao cristianismo. O que será que Deus pode fazer? Por meio de casais que geram filhos, discipulam seus filhos, criam seus filhos no caminho do Senhor. O quanto isso pode refletir na sociedade que vivemos. O quanto isso pode afetar o ambiente em que nós estamos. Veja bem, irmãos, o casamento está orientado para isso e é vantajoso para o florescimento de qualquer sociedade. Segunda característica, então, de um casamento bíblico é gerar filhos. Olhe para mim, ter filhos é algo que você tem buscado por meio do seu casamento. É algo que você tem buscado. Você que é casado, o filho ou filhos são um objetivo seu. Você diz, eu quero ter filhos, eu preciso ter filhos, é importante eu ter filhos. Deus me deu saúde, Deus me deu um corpo saudável, Deus ele me deu vida, Deus ele me deu capacidade para trabalhar. Eu preciso ter filhos, eu preciso ter filhos para a glória de Deus. Preciso ter filhos para criar eles no caminho do Senhor, para suscitar descendência. Que vida infeliz de casais que não têm filhos. Uma vida infeliz, veja bem. Hoje você tem 25, 30 anos, você vai ficar velho. E sabe quem cuida dos pais na velhice? Os filhos. Imagina você chegar na vida idosa e você não ter ninguém para cuidar de você. Não ter ninguém para levar você ao médico, para auxiliar você. Você viu o testemunho? Tem um testemunho de uma artista bem famosa, que ela optou por não ter filhos. E hoje ela está com 50 anos. Sabe o que ela diz? Que ela se arrepende, até o último fio de cabelo dela, de não ter tido filhos. Porque hoje ela está se tornando uma idosa solitária, sem companhia, sem pessoas para cuidarem dela na velhice dela. Ter filhos é algo que você busca por meio do seu casamento. Você sonha com isso? Você deseja isso? Esse é um anseio do seu cônjuge e seu? Porque às vezes tem um cônjuge que quer, e às vezes tem outro cônjuge que não quer. Às vezes tem um cônjuge que deseja ter filhos, e o outro que não deseja. Esse é um desejo seu e do seu cônjuge. Você entende que a Bíblia fala sempre de filhos, nunca de filho. Sempre de filhos. Hoje está muito difícil ter filho hoje. Não, vou ter um só para dar tudo. A sua avó teve 10. Então tudo vivo, tudo criado, tudo alimentado, tudo trabalhador. E aí nós chegamos, nós temos, não, quero ter um filho para mim dar tudo para ele. Para mim dar para ele o que eu não tive. Você não tem, mas está vivo, está aqui. Não morreu por não ter tudo que queria. Está aqui hoje. Você entende que a Bíblia sempre fala de filhos e nunca de filhos? De filhos e nunca de filho. Você tem buscado isso? Os filhos são um plano da sua vida. Você está dizendo assim, não, depois que eu tiver a minha casa, aí eu vou ter mais um filho. Não, depois que eu tiver um carro melhor, aí eu vou ter meu filho. Não, depois que eu terminar a minha faculdade, a minha faculdade, aí eu vou ter filho. Porque afinal de contas, se eu ficar grávida agora e vir um filho, eu vou ter que trancar minha faculdade. Aí vai ser um problema para mim. Aí eu quero a bênção já vira maldição, porque imagina, eu tenho que parar a minha vida por causa de um filho. Essas coisas são coisas recentes, irmãos. Essas coisas não são coisas que foram sempre assim. São coisas que elas não têm 500 anos. Essa maneira de levar a vida, de não querer ter filhos, de achar que filho é um problema, de querer limitar, de querer ter um só, de não querer ter mais, isso é recente. Sabe o que está acontecendo? Veja, o Rio Grande do Sul é um dos estados onde a taxa de natalidade mais caiu no Brasil. É o lugar onde menos se está tendo filhos. É um estado de pessoas idosas, na sua grande maioria, que menos gera filhos. O propósito do casamento não está se cumprindo. Você tem esse desejo? Se não tem, ore. Se você é saudável, sonde o seu coração.
porque a sua motivação pode estar sendo uma motivação pecaminosa em não ter filhos. Não ter por não ter, não querer ter. Dizer assim, filho, Deus me livre, mais filho. Deus que me livre de ter mais filho. Não quero mais. Eu já sofri tanto na minha primeira gestação. Já passei tanto trabalho. A gente sabe disso. Não é fácil, nunca é fácil para uma mulher ter filho. É sempre sofrido. Ela vai sofrer, seja um parto normal, seja um parto cesárea. Não tem como tirar a dor. Mas eu te garanto que a dor, ela é substituída rapidamente quando uma mãe pega o seu filho dentro de uma maternidade. Rapidamente a dor passa. Rapidamente todo o sofrimento ele fica para trás. E o coração ele fica alegre por uma vida que foi gerada. Terceira característica de um casamento bíblico. Um casamento bíblico, ele é o reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. O que é um casamento bíblico? Ele é o reflexo entre o noivo e a noiva. Efésios 5, 22, 25. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então veja bem, o que é o casamento bíblico? É o reflexo desse relacionamento entre Cristo e a igreja. Deus planejou que o marido e a esposa cristãos se unissem de tal maneira que essa união de Cristo e a igreja pudesse ser simbolizada, refletisse esse tipo de relacionamento. A referência de Paulo ao ministério de Cristo, ao mistério de Cristo e à igreja, só faz sentido se houver diferenciação matrimonial. Em nossos dias, que é bom trazer para o contexto de hoje, é comum ouvirmos as pessoas falarem coisas do tipo: sim, é lindo isso. Olha como é lindo. Entre Cristo e a igreja você tem intimidade, você tem amor e apoio mútuo. Duas pessoas juntas, qualquer que sejam, independente do sexo, elas podem mostrar esse amor e apoio mútuo um ao outro. Ou seja, se tenta normalizar algo que a Bíblia não normaliza. Paulo ele desenvolve um argumento aqui que se baseia numa diferenciação. O que ele diz? Ele diz que o homem ama, olha isso, o homem ama, lidera e se sacrifica como Cristo. Esse é o papel de Cristo em prol da igreja. E esse é o papel do homem em prol da sua esposa. Ele ama, ele lidera e ele se sacrifica como Cristo fez isso pela igreja. E a mulher se submete e respeita ao marido como a igreja respeita e está submissa a Cristo. Olha isso, que sensacional. Um modelo bíblico e perfeito. Um homem que ama, lidera e se sacrifica. Uma mulher que se submete e respeita o marido. Aqui está o modelo bíblico perfeito de um casamento. Olhe para mim, você que é casado, você quer que o seu casamento seja uma bênção. Não seja rebelde ao que a Escritura ensina. A Bíblia diz que o homem ama, lidera e se sacrifica. Então faça isso, homem. Se você quer que o seu casamento seja um casamento abençoado, ame a sua esposa, lidere a sua esposa e se sacrifique pela sua esposa. Você quer que o seu casamento seja uma bênção, mulher? Não fica dizendo, mas o meu marido. Mas é que o meu marido. Não. Obedece. Se o marido ama, lidera e se sacrifica, se submete e respeita. Faz o seu papel. Se você quer que o seu casamento seja um casamento abençoado, obedeça o que a Bíblia ensina. Obedeça o modelo bíblico e perfeito para o casamento. Paulo ele não anteviu dois indivíduos do mesmo sexo atuando como Cristo e a igreja. Não. Ele viu um marido que deve zelar como Cristo e uma mulher que deve se submeter como a igreja. Um homem e uma mulher. Um homem amando, liderando e se sacrificando. Uma mulher se submetendo e respeitando. Fazendo o seu papel como esposa.
Olhe para mim. Quando você olha para o seu casamento hoje, seja sincero com você. Quando você olha para o seu casamento hoje, esse aqui é o padrão do seu casamento? Se existe um padrão bíblico e perfeito para o casamento, esse aqui é o padrão do seu casamento? Você tem sido um homem que ama, lidera e se sacrifica? Você tem sido uma mulher que se submete e respeita o seu marido? Você é um homem como Cristo? Se o seu casamento hoje, ele está seguindo esse modelo, ele segue isso aqui. Deus, ele tem um modelo para o casamento, que é o modelo que se espelha em como ele se relaciona com a sua igreja. Esse é o modelo do seu casamento hoje. Você segue esse modelo que é perfeito e que é bíblico? Não, pastor, eu não sigo. Por quê? Se você não segue, por que você não segue? Qual o motivo da sua rebeldia? Qual o motivo da sua desobediência? Não, eu não faço isso por causa daquilo. Você já notou que sempre tem um mais? Sempre tem um porquê? Não seria mais fácil obedecer? Obedecer não é melhor que sacrificar? Se a Bíblia está mandando o homem amar, liderar e se sacrificar, não é mais fácil obedecer? Se a Bíblia está mandando, que a Bíblia não dá sugestão, a Bíblia manda. Se a Bíblia está mandando a mulher se submeter e respeitar, não é mais fácil fazer isso? Para que brigar? Para que ficar lutando contra aquilo que está escrito e claro para nós? Eu explico por quê. Sabe por que há rebeldia? Sabe por que há dificuldade? Sabe por que há luta com isso? Porque há incredulidade. Se nós olhamos para a Escritura e cremos que a Escritura é a palavra de Deus, e nós olhamos para mandamentos claros: homem, ame, lidere e se sacrifique. Esposa, se submeta e respeite. Quando isso não é obedecido, isso é incredulidade. Você não crê. Porque se você cresce, você obedecia. Se você cresce, você praticava. Se você cresce, você vai dizer, mas... Não, está escrito. Eu vou obedecer. Eu vou fazer o meu papel. Se a Bíblia está dizendo para mim ser um homem que ama, lidera e que se sacrifica, eu não vou ficar procurando na minha esposa o porquê não obedecer, eu vou fazer o meu papel. Se a Bíblia está dizendo para a mulher que ela deve se submeter e respeitar, não fica procurando no marido motivo para desobedecer. Apenas obedece o que está escrito. Apenas siga o que a Escritura ensina. Então, a primeira questão sobre o 7º mandamento: tenha uma compreensão bíblica do casamento. A segunda questão importante para que a gente compreenda o 7º mandamento é entender o objetivo do 7º mandamento. Então Deus, ele dá esse mandamento dizendo: não cometa adultério. O que precisamos entender é que esse mandamento ele vai muito além de repreender alguns pecados sexuais. Vai muito além disso. O 7º mandamento ele tem como propósito proteger o casamento. Quando Deus diz assim, não adultere, esse mandamento é como se fosse uma cerca que protege a união de um homem e de uma mulher. Ele tem como propósito proteger o casamento, guardar o casamento, promover o florescimento da família. Esse mandamento envolve muito mais do que a proibição de trair o cônjuge, vai além disso. É mais do que você trair a sua esposa, ou do que você trair o seu marido. Esse mandamento ele vai além disso. Vamos ver aqui rapidinho, para compreender melhor isso, o significado de 3 palavras gregas. E aqui vai complicar um pouquinho, mas eu peço sua atenção. 3 palavras gregas que são usadas no Novo Testamento, que é escrito em grego, que vão facilitar um pouquinho a compreensão desse 7º mandamento. A primeira delas, a palavra porneia. Porneia. Ela está utilizada aqui no texto de Marcos, capítulo 7, dos versos 21 a 23, que diz assim: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Nesse texto aqui, a palavra imoralidade sexual, ela é a palavra porneia. É a palavra porneia traduzida aqui. Ela tem esse sentido de imoralidade sexual.
a qual se origina, preste atenção, a palavra porneia vem de moralidade sexual, da qual a palavra pornografia se origina. Então a palavra pornografia, ela tem origem na palavra porneia, e ela significa imoralidade sexual. A palavra porneia ou imoralidade sexual, ela tem por definição, olha isso, o que significa imoralidade sexual? Relações sexuais ilícitas, prostituição, falta de castidade e fornicação, que é sexo antes do casamento. A palavra porneia pode ser encontrada na literatura grega, e ela se referindo a diversas práticas sexuais ilícitas, entre elas o adultério, a fornicação, a prostituição e a homossexualidade. No Antigo Testamento, sua ocorrência refere-se a qualquer prática sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher, que é proibida pela Torá. Dessa forma, porneia era um termo abrangente para se referir a qualquer pecado sexual proibido na lei de Moisés. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus, ao condenar a imoralidade sexual, ele estava proibindo todo tipo de desvio. Qualquer coisa a respeito da homossexualidade ou de outras práticas sexuais ilícitas. Irmãos, não é correto simplesmente afirmar que Jesus jamais disse qualquer coisa a respeito da homossexualidade, que nem se defende hoje nos grupos de diversidade. Eles dizem, não, Jesus nunca falou nada contra a homossexualidade. Jesus é um cara legal, ele é paz e amor. Quando Jesus ele repreende a imoralidade sexual, ali dentro está a repreensão contra a homossexualidade. Então é muito comum que se diga hoje, olha, Jesus não fala nada sobre homossexualidade, sobre outras polêmicas, mas essa palavra aqui, ela abrange muito mais do que infidelidade conjugal. Como todo judeu do primeiro século, Jesus também compreendia que o 7º mandamento abrangia uma ampla variedade de pecados sexuais. Então essa é a primeira palavra aqui que a gente precisa compreender. Porneia, imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, prostituição, falta de castidade e fornicação. A segunda palavra usada no Novo Testamento que precisa ser compreendida aqui, e essa aqui é uma pronúncia um pouquinho difícil, ela é arsenokoitais. É uma palavra usada. 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 8 a 11, diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Perceba aqui, você percebe que Paulo está passando aqui pela segunda tábua que nós falamos? Ele passa pela segunda tábua. Olha o que ele diz. Como falamos aqui, os últimos 6 mandamentos, eles tratam de nossos relacionamentos uns com os outros. Depois de falar sobre desobediência ampla, Paulo ele vai passar a se referir no versículo 9 ao 5º mandamento, falando sobre os que matam pai e mãe, ao 6º mandamento, falando diretamente aos assassinos, ao 7º mandamento com 2 expressões diferentes, os sexualmente imorais e os homens que praticam a homossexualidade. Ele vai falar sobre o 8º mandamento, os exploradores de homens, e o 9º, os mentirosos que juram falsamente. Todas essas falas de Paulo completam a lista específica dos mandamentos. Paulo ele usa aqui 2 expressões quando aborda o 7º mandamento. A primeira delas, imoralidade sexual, que foi a que nós vimos aqui na palavra porneia. Mas ele adota uma segunda palavra aqui. Ele fala sobre homens que praticam a homossexualidade. Ou seja, ele fala de uma palavra que se origina na língua grega, que é uma palavra única que é cunhada por ele, que é arsenokoitais. Essa palavra aqui ela tinha o sentido de um homem que tinha relação sexual com um menino. Algo que era comum dentro daquele contexto. Paulo ele cunha essa palavra e ele usa ela pela primeira vez em 1 Coríntios 6,9,
e depois em 1 Timóteo 1,10. Essa palavra aqui não se restringe à prática sexual de um homem com um menino, que era considerada pederastia, que era comum no mundo antigo. Se Paulo ele tivesse apenas isso em mente, ele teria usado a palavra paiderastes. Preste atenção, isso aqui é um pouquinho complicado, mas você precisa entender. Em vez disso, ele usa o termo arsenocoitais. E ele combina duas palavras aqui. Arsen é homem e a palavra coite, que é cama. Paulo está fazendo um eco aqui, preste atenção. Ele está fazendo um eco de Levítico 18:22 e de Deuteronômio 20:13. Então, quando ele usa a palavra arsenocoitais, arsen é homem e coito é cama. Ele está falando de homem se deitar na cama com outro homem. Ele está aqui repreendendo a homossexualidade. Está fazendo um eco de Levítico 18:22 que diz assim: não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher, é a abominação. Levítico 20:13, diz assim: se também um homem tiver relações com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Quando Paulo cunha essa palavra, ele acaba com a defensoria dos LGBTQIA+, YWXZ e aí por aí vai. Ele está dizendo que isso é abominação. E ele está falando isso no Novo Testamento. Não, mas o Novo Testamento não fala sobre isso. Fala. Paulo está falando sobre isso. Ele está dizendo que isso é algo abominável para Deus. Nós olhamos para essa palavra, e é difícil falar isso, né? Arsenocoitais. É uma palavra de pronúncia difícil de se compreender. Mas aqui está fácil de perceber onde Paulo se baseou para criar ela. Ele se baseia em Levítico 18:22. Ele emprega o termo arsenocoitais, não apenas para condenar a prática sexual de um homem com um menino, que era errado e que era comum da época, mas também para expressar total desaprovação a todas as práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Isso é abominável. A conclusão aqui é clara. O Novo Testamento trata da prática homossexual como a violação do 7º mandamento. Há uma terceira palavra que Paulo usa aqui, que o Novo Testamento usa aqui. E aqui quem usa ela é Jesus, que é a palavra eptumeu, também do grego. Aonde Jesus usa essa palavra eptumeu? Mateus 5, dos versos 27 a 30, onde ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? E aí ele vai aprofundar o 7º mandamento, como ele faz com todos os mandamentos. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Essa palavra eptumeu aqui, a expressão que Jesus usa ela, onde ela se define é com intenção sensual. Que é quando Jesus fala: olha, eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, aqui é eptumeu, intenção impura, intenção sensual. Essa palavra aqui, ela traduz o significado da palavra eptumeu, e o significado dela é desejar, cobiçar ou ansiar. Jesus está aprofundando o negócio, ele está dizendo: não é se for pego em adultério, não é se consumar o ato sexual, se desejou, se cobiçou, se ansiou, já adulterou. Jesus está levando para além da prática, Jesus está levando para a motivação do coração. Ele está dizendo: adultério agora não é apenas praticar algo. Adultério é desejar praticar algo com outra pessoa, é cobiçar outra pessoa, é você ansiar por outra pessoa. E sabe o que é bonito aqui? É que diz assim, ó: eu porém lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Olha isso, preste atenção, já cometeu adultério com ela. Não está dizendo que a pessoa adulterou, aquele que olhou.
o homem, está dizendo que cometeu adultério com ela. Sabe o que está querendo dizer aqui? Está falando do olhar, da troca de olhar, do flerte. Sabe? Quando olha e a pessoa retorna o olhar. Quando busca, quando há troca. Quando duas pessoas se olham e elas se cobiçam. Não está dizendo assim, o homem está passando lá, ele olhou uma mulher, ele está pecando. Mas aqui está falando sobre a troca. Sobre quando o olhar de um bate com o olhar do outro. E a partir desse olhar de um para com o outro, surge um desejo pecaminoso de relação sexual ilícita. Jesus está aprofundando esse mandamento. Eptumeu é desejar, cobiçar ou ansiar. Pastor, é pecado eu notar a beleza de alguém do sexo oposto? Não. Eu posso achar um homem bonito, se você não cobiçar ele, pode. Se você não desejar ele, pode. Se você não ansiar por ele, pode. Mas é um risco, né? É melhor fechar o olho do que ir com os dois olhos para o inferno. Mas Jesus não está falando aqui que ninguém pode notar a beleza de alguém do sexo oposto. O pecado, ele ocorre quando esse notar se torna eptumeu. Quando esse notar a beleza se torna cobiça. Quando esse notar a beleza se torna lascívia. Se torna um desejo persistente. Veja bem, o adultério começa no coração. É isso que Jesus está dizendo. Sabe aonde começa o adultério? No coração. É do coração, Jesus diz, que procedem todas as coisas más. É do coração que procedem imoralidade sexual, adultérios. É ali que nasce o pecado do adultério. Adultério, em outras palavras, é uma questão do coração. Mas não é só isso. E é claro que não é apenas isso. Jesus não está dizendo, por exemplo, que desde que o seu coração esteja tranquilo, você pode fazer sexo com quem você quiser. Não, é que eu estou em paz com o meu coração, eu posso fazer o que eu quero da minha vida. Inferno! É isso que você vai receber se você fizer sexo fora do seu casamento. O inferno. Jesus não está aqui dizendo que se você estiver tranquilo, você pode fazer sexo com quem quiser. O que ele está dizendo é que, ainda que não cometamos o ato físico com o nosso órgão sexual, mesmo assim podemos ser culpados de pecado sexual por causa de nossos pensamentos, por causa de nossas fantasias, por causa de nossas leituras, dos nossos cliques, das nossas afeições. Toda vez que você olha uma série da Netflix, aonde há pornografia, e você consente com isso, você está quebrando o 7º mandamento. Eu gosto de ler romance, eu gosto de ver histórias de romance. Por quê? Porque a maioria das histórias de romance contém pornografia ali dentro, de forma romântica, de forma leve, de forma sucinta, mas ali está. Ali está uma mocinha que procurou o seu príncipe encantado. Todas as vezes que você abre o seu celular, que você assiste um vídeo profano, que você vê a beleza de homens, de mulheres na internet, e ela está carregada disso, você quebra e viola o 7º mandamento. É além de cumprir, é além de consumar isso fisicamente, o simples desejo, o simples olhar, o simples anseio por essas coisas, é a violação do 7º mandamento. Veja bem, meus irmãos, Lutero, falando sobre esse mandamento, Lutero comentando esse texto, ele proíbe todo motivo, todo meio e toda ocasião de impureza. O Catecismo Maior de Westminster, ele ensina que olhares, olhe isso, preste atenção aqui, olhares, roupas sensuais, roupas, mas é que a culpa é do homem, ele não tem que olhar para mim. Se você sabe que você vai botar uma roupa, minha irmã, que vai chamar a atenção de outro homem, você está consentindo em fazer esse homem pecar. Você está pecando, levando ele a olhar para você com um olhar cobiçoso. Por isso que mulheres cristãs se vestem com modéstia.
Mulheres cristãs se vestem com o seu, elas não mostram o seu corpo. O corpo de uma mulher cristã é para o seu marido e para ninguém mais. Não, é que eu vou botar essa roupa aqui. Ah, mas é que eu me senti bem. Ah, é que está bonito para mim. Será que você está se vestindo para você? Será que você, quando se veste, você se veste para o seu marido? Ou será que você, quando se veste, você está se vestindo para quem vai olhar você fora da sua casa? Como uma mulher cristã se veste com modéstia, roupas sensuais, é uma maneira que o 7º mandamento é violado. O Catecismo Maior de Westminster fala sobre olhares, roupas sensuais. Irmãos, irmãs, leiam Provérbios. Provérbios fala da mulher prostituta e fala das roupas dela, como ela se veste. Fala de uma mulher que sai com roupas de prostituta. Como uma prostituta se veste, irmãs? Vocês sabem. Ela mostra o seu corpo. Ela mostra as suas partes. Ela deixa o seu corpo à vista de outros homens. E Salomão, em Provérbios, ele repreende o homem que vai atrás da mulher que sai para a rua com vestes de prostitutas. Ou seja, com roupas inadequadas. Com roupas sensuais. Não, mas é que todo mundo usa. Mas você é crente, minha irmã. Você é crente. Você não usa cropped, você não usa short. Você não usa roupa que marca o seu corpo. Ai, pastor, que religiosidade. Não, não é religiosidade, é Bíblia. Eu vou provocar você, porque o verão vai chegar. E chore. Bote a cabeça no meio das pernas e chore. Mulher cristã não usa biquíni. Ela não mostra seu corpo na praia. Porque o corpo dela é para o seu marido. Não, mas é que na praia pode. Então por que você não anda? Se na praia pode andar de biquíni, então quer dizer que aqui pode andar de lingerie. Qual a diferença da praia para cá? Lá tem um mar. Só isso. Roupas sensuais. Violação do 7º mandamento. Ah, o pastor é religioso. Não, eu estou sendo bíblico para você. E tentando impedir você de pecar e de levar outros ao pecado. Olhares, roupas sensuais, livros lascivos, quebram o 7º mandamento. O 7º mandamento claramente tem uma imensa gama de aplicações. Não basta você pensar, bom, eu nunca cometi adultério com a minha esposa. Eu nunca cometi adultério com o meu esposo. Ele vai além disso. Ele engloba, o 7º mandamento, ele engloba sexo antes do casamento. Fornicação é pecado. Jovens, ouçam o pastor. Sexo antes do casamento é pecado. A Bíblia chama de fornicação. Isso é pecado. O sexo ele é para o casamento e jamais para fora de um casamento. Você não vai ouvir isso em muitas igrejas. Não vai. Você não vai ver ninguém falando que você não pode usar biquíni em muitas igrejas. Você não vai. Você não vai ouvir ninguém falando muito sobre roupa. Você não vai. Aqui você vai. Você vai ouvir, você vai aprender. Preste atenção. Se o nome de Jesus e se a igreja estiverem sendo difamados por conta do seu mau testemunho, você vai ser repreendida, minha irmã. Você vai ser corrigida. E se necessário, você vai ser disciplinada. Nós precisamos zelar pelo testemunho da igreja de Jesus, pela santidade, por como o povo de Deus testemunha fora das 4 paredes. O sexo antes do casamento, pornografia, bestialidade, que é o sexo de pessoas com animais, para que você entenda como isso é grave. Sexo entre homens, sexo entre mulheres, infidelidade conjugal, lascívia no coração, tudo isso é a violação do 7º mandamento. Sabe qual é a realidade? É que não há ninguém aqui que nunca violou esse mandamento. Não há. Não há ninguém aqui que nunca violou esse mandamento. Não há ninguém aqui que está totalmente isento das palavras penetrantes de Jesus. Veja bem, meus irmãos, quando o tema é o 7º mandamento, ninguém pode dizer que está totalmente preparado contra isso. Ninguém. É algo que precisa se vigiar constantemente, diariamente. Uma terceira questão sobre o 7º mandamento. E aqui nós vamos para a prática. 13 maneiras como você caminha para o adultério. Você quer aprender o caminho para quebrar o 7º mandamento? 13 não. 12 atitudes que te levam para o caminho do adultério.
E aí é prático. Se você quer caminhar para o caminho do adultério, a primeira coisa que você precisa fazer é: não entenda o que é o casamento bíblico. Não entenda que enquanto o pastor está aqui pregando sobre complementarismo, sobre gerar filhos, sobre ser submissa, sobre o marido liderar, que você fique com o seu coração aí questionando, duvidando, dizendo: mas não é bem assim que eu creio. Continue assim. Continue questionando a Escritura, continue duvidando, continue pensando que não é bem assim. Você está caminhando para o adultério, a passos largos. Continue questionando o que a Bíblia ensina sobre o casamento, e ali na frente colha uma desgraça no meio do seu casamento. Se você quer caminhar para o adultério, não entenda o que é o casamento. Segunda atitude de como você caminha para o adultério: não proteja seus olhos. Não guarde o que você vê. Não guarde seus pensamentos. Se você quer caminhar para o adultério, não proteja seus olhos. Não se prive de ver coisas. Veja tudo. Não guarde os seus pensamentos. Ou seja, faça o que der na sua telha. Assista todo o filme que você quiser. Veja tudo que você puder ver. Não guarde. Não guarde seu olho, não guarde sua mente. Não guarde as suas vistas daquilo que você vê. É um caminho para o adultério. Olha o que Jó diz, irmãos. Jó capítulo 31, verso 1. Jó lhe diz assim: fiz uma aliança com os meus olhos. Eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem, de não olhar para uma outra mulher, de não olhar para uma jovem. Sabe o que Jó está dizendo? Eu fiz uma aliança. Eu estou me comprometendo a cuidar aquilo que eu vou ver. Eu vou proteger os meus olhos, vou proteger a minha mente. E é isso que nós precisamos fazer. Se você não quiser caminhar para o adultério, proteja os teus olhos. Cuide o que você vê. Cuide o que você assiste. Cuide o que você pensa. Proteja os seus olhos, proteja a sua mente. Terceira atitude que vai te levar para o caminho do adultério. Acho que o adultério não é tão sério assim. Fique pensando: não, mas não é tão sério assim. Porque todo mundo adultera. Hoje até dentro da igreja está normal. Adultério hoje já se normalizou. Troca de mulher então? Pode trocar. Pode trocar que não dá nada. Não é tão sério assim. Pense assim. Pense que não é tão sério e caminhe para o adultério. Veja bem, irmãos. Adúlteros merecem a morte. É isso que eles merecem. E eles só não morrem porque Deus é gracioso. Todo pecado é digno de morte. O pecado leva à morte. Porque pecamos, estávamos mortos. E o adultério não é um tipo de pecado diferente. A consequência do adultério é morte. E desprezar isso, olhar para isso achando que não é tão sério. Não é tão sério assim. É sério. É mais sério do que você imagina. Quarta atitude que te leva para o caminho do adultério: despreze os avisos de Deus. Despreze. Nós estamos falando de várias coisas aqui. E aqui não é eu falando, né? É sempre a Escritura. Então despreze. Despreze quando Deus está falando por meio da Escritura. Despreze quando Deus tenta te avisar. Olha o aviso que Deus dá para aqueles que escolhem o caminho do adultério. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Não se enganem. Deus está dizendo: olha, eu estou avisando vocês. Não despreze o meu aviso. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. É Deus dizendo assim: olha, eu estou avisando vocês. Se atentem a isso. Não desprezem os meus avisos. A consequência disso é morte. A consequência dessa escolha é o inferno. Qual o destino? Qual o destino de quem quebra esse mandamento? Qual o destino de quem quebra o 7º mandamento? O inferno. E aqui não é o pastor dizendo, é Paulo inspirado pelo Espírito dizendo: os adúlteros irão para o inferno. É Deus avisando.
Se atente nessa manhã, meu irmão e minha irmã. Deus está falando, Deus está avisando, está alertando. Não despreze os avisos de Deus. Uma quinta maneira, uma quinta atitude que te leva para o caminho do adultério. Essa aqui é braba. Se você quer caminhar para o adultério, tem um cônjuge no seu trabalho. Tem um cônjuge lá. Seu melhor amigo do trabalho. A sua melhor amiga do trabalho. Aquele que você tem afinidade, intimidade, que você conversa, dá risada, troca ideia. O cônjuge do trabalho. O amigo do sexo oposto. Aquele com que você troca ideia. Aquela pessoa que você nunca fez fisicamente nada com ela. Mas é a sua best. É o seu best. É o seu amigo. Você não tem nada, porque afinal de contas, né? É só amizade. A gente está só conversando, a gente brinca, a gente é amigo. E essa amizade é tão próxima que as pessoas olham, elas pensam, como parece que são casados. Que intimidade é essa? Como é que eles têm tanta intimidade assim, se eles nem casados não são? Se você quiser caminhar para isso, tenha um cônjuge do trabalho. Faça amizade com um amiguinho, uma amiguinha do sexo oposto lá no seu trabalho e você vai ver onde isso vai acabar. Vai acabar em treva. Vai acabar em treva, pode ter certeza. Vai acabar em trevas. Sexta atitude que te leva para o caminho do adultério. Tem um amigo, ou melhor, tem uma amiga, ou um amigo do sexo oposto como seu melhor amigo. Quem é o seu melhor amigo? Ah, é a fulana. Quem é a sua melhor amiga? Quem é o seu melhor amigo? Ah, o fulano. Meu melhor amigo. Caminho para o adultério. Ter um amigo, um melhor amigo do sexo oposto, é caminhar para o adultério. Quem é o melhor amigo de um homem? A sua mulher. Quem é o melhor amigo de uma mulher? O seu marido e ninguém mais. O marido é o melhor amigo da mulher e a mulher é a melhor amiga do homem. Tem que ser assim. Deve ser assim. A pessoa com quem você casou deve ser o seu melhor amigo. E jamais alguém do sexo oposto. Jamais. Nunca. É impossível que um homem casado tenha como melhor amiga outra mulher que não seja a sua esposa. É impossível que uma mulher casada tenha um melhor amigo que não seja o seu esposo. Ninguém deve ocupar esse lugar. Ninguém. Quem ocupa esse lugar é o nosso cônjuge. Você quer caminhar para o caminho do adultério? Sétima atitude. Como faz isso? Fornicando. Tendo sexo fora do casamento. Deixa eu dar uma estatística para você aqui. Estatisticamente, aqueles que praticam sexo antes do casamento têm 50% de chances maiores de adulterar. Estatisticamente isso é comprovado. Que aqueles que quebraram o sétimo mandamento antes do casamento, se eles quebraram antes de casar, não há problema nenhum em eles quebrarem depois de casar. Se eles não tiveram temor para se guardar antes do casamento, provavelmente eles não vão ter temor para se guardar somente para o seu cônjuge depois do casamento. Isso é estatístico. Se alguém quer diminuir pela metade, veja bem, se alguém quer diminuir pela metade as chances de sucesso no casamento, é só quebrar o sétimo mandamento e fazer sexo antes de casar. É a receita para o fracasso. Ouça isso, jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, ouçam. Uma outra atitude, quinta, sexta, sétima, oitava. Como caminhar para o adultério? Despreze o seu cônjuge sexualmente. Despreze. Esse é o caminho para o adultério. Despreze o seu cônjuge sexualmente. 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 2 a 5 diz assim: Digo que, por causa da imoralidade, que cada homem tem a sua esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. Olhe isso, preste muita atenção. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido.
Aqui as feminazes enlouquecem. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Preste atenção aqui. Não se privem um ao outro. Deixa eu traduzir isso para nós. Não deixem de fazer sexo. É isso que Paulo está dizendo. Não se privem um ao outro. Não deixem de fazer sexo, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. E depois de se dedicarem à oração, por um curto espaço de tempo, retomem a vida conjugal. Por quê? Para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Quer caminhar para o adultério? Despreze o seu cônjuge sexualmente. Não dê sexo para o seu cônjuge. Não dê. Despreze ele. Despreze ela. E aí você vai fazer o trabalho do diabo. Lançar o seu cônjuge para longe de você. Para que ele, hora ou outra, procure sexo aonde ele não recebe. Ou aonde ela não recebe. Um casamento bíblico de pessoas que temem a Deus precisa ter, olha, meus irmãos, com piedade isso aqui. Um casamento bíblico de pessoas que temem a Deus precisa ter qualidade, precisa ter liberdade e precisa ter frequência de sexo. Eu sei que já foi falado isso aqui sexta-feira para as mulheres. Nós vamos reforçar, que é importante. Como um casal que teme a Deus lida com o sexo. Qualidade, liberdade e frequência. O contrário disso vai acabar em tragédia. Vai acabar. O contrário disso vai acabar em tragédia. Um recado para as irmãs, que eu sei que elas têm mais dificuldade, a tendência é que as irmãs tenham mais dificuldade. Um recado para você com todo o coração. Se você quiser destruir a vida do seu marido, dificulta a relação sexual dele. Dificulta. Você quer destruir a vida do seu marido? Então dificulta a relação sexual para ele. Tenta controlar ele. Tenta barganhar com ele. Dificulta. Faça tudo o que for possível para dificultar a relação sexual para ele. Restrinja. Use isso como desculpa. Use isso como moeda de troca. Use. Sabe o que você vai fazer? Você vai lançar o seu marido para longe de você. Você vai dificultar a vida dele. Fazer isso é empurrar o marido para o adultério. Ah, mas é que se o homem tem caráter, o homem não vai adulterar. Concordo. A questão é o que você está cooperando para que seu marido mantenha o caráter dele íntegro nessa área. Não é que se é homem de Deus não faz essa coisa. Concordo plenamente. Mas se você está sendo uma mulher de Deus dando-lhe a paga que é devida? Você está fazendo o seu papel? Um recado aos homens: cuidem das suas mulheres. Não procurem elas apenas quando vocês desejam ter relacionamento com ela. Estou falando de coisas para adulto aqui. E mulheres não são depósitos de espermatozoide de homem. Não são. Então cuide da sua esposa. Não procure ela apenas quando você quiser ter relações com ela. Cuide dela, ame ela, dê carinho a ela. Faça também a sua parte. Mas irmãs, não usem isso como uma desculpa. Não usem isso como um pretexto. Não lance o seu marido para longe de você. Não empurre ele para o adultério. Não empurre. Não, olha o que o texto diz. Não se privem um ao outro. Uma outra maneira de você caminhar para o adultério. Aqui estamos caminhando para o final. Como você caminha para o adultério? Consumindo pornografia. O consumo de pornografia conduz ao adultério. Alguns dados aqui que são importantes. No Brasil, 22 milhões de pessoas consomem pornografia. Milhões. 22 milhões de pessoas. Desses 22 milhões, 76% são homens e 24% são mulheres. Veja bem, pornografia não é consumida apenas por homens. O consumo de pornografia por mulheres tem crescido de forma assustadora.
Isso era algo que se tinha muito da prática do homem, já não é mais. De 22 milhões de pessoas que consomem, 24% já são mulheres. 58% desse total, de 22 milhões, eles têm menos de 35 anos. 70% desses 22 milhões estão em relacionamentos sérios, ou seja, são pessoas casadas, pessoas que estão num casamento, pessoas que têm família. 70% estão em relacionamentos sérios. Para que você entenda, a indústria pornográfica no mundo, ela movimenta 97 bi de dólares todos os anos. 97 bilhões de dólares todos os anos. Um quarto, olhe isso, um quarto das pesquisas feitas na internet estão relacionadas à pornografia. Um quarto estão relacionadas à pornografia, um total de 68 milhões por dia. Veja bem, 68 milhões de vezes é pesquisado na internet por dia, coisas relacionadas à pornografia. Isso é um câncer que está tomando conta das famílias em todos os lugares. 36% dos downloads são pornográficos. 36%. Veja bem, 266 novos sites de pornografia são criados por dia. Todo dia, sites estão sendo criados. Se assuste com isso. 116 mil pesquisas sobre pornografia infantil ocorrem por dia. Todo homem que é consumidor de pornografia, ele é um potencial pedófilo. Ele tem um potencial para pedofilia. Ele vai acabar, hora ou outra, violando uma criança. E por isso esse é um assunto sério. 20% dos homens e 13% das mulheres consomem pornografia no ambiente de trabalho. Isso é um mal, irmãos. Fazer o consumo disso é caminhar para o adultério. Veja bem, se você tem caído nessa prática, meu irmão e minha irmã, se arrependa hoje. Abandone isso. Isso está acabando com a sua vida. Isso vai acabar com a sua família. Isso vai destruir o seu futuro. Se você não tem resistido a isso, você precisa seguir o caminho bíblico, confessar o pecado. Se você está preso a essas práticas, ao consumo dessas porcarias, confesse o pecado. Chame alguém. Diga: ei, eu não estou conseguindo, eu estou fazendo consumo disso, eu preciso confessar isso, eu preciso que ore comigo por isso, eu preciso ser aconselhado sobre isso. Isso não é normal. Isso vai acabar com a sua vida. Isso vai acabar com o seu casamento. Isso pode tornar você alguém, olhe isso. Irmãos, eu estou procurando ser alguém bíblico, adulto, e levar você à maturidade. Isso leva à precocidade. Vai levar homens à precocidade. E eles não vão satisfazer as suas esposas como devem. Isso é mais grave do que nós imaginamos. Se você está preso nessa prática, veja bem, busque ajuda. Confesse o pecado. Clame pela misericórdia de Jesus, mas não permaneça preso a isto. Uma outra atitude. Se você quiser caminhar para o adultério, seja negligente com o seu potencial pecaminoso. Seja negligente. Seja negligente com tudo aquilo que eu estou falando aqui nessa manhã. Quando eu estou falando de diversas coisas, você pode estar sentado aí na sua cadeira dizendo assim: ah, mas eu não faria isso. Eu jamais faria isso. Não, eu posso pecar em outras coisas, mas não, né, nisso aqui eu jamais vou pecar nisso aqui. Cuidado com isso. Cuidado que você é mais pecador do que imagina. O seu coração ele é mais depravado do que você pensa. Ah, mas eu não vou cair jamais nisso aqui. Essa é a primeira coisa que o diabo quer que você pense. Que você jamais vai cair. Ele quer que você se sinta confiante. Ele quer que você se sinta, sabe, autoconfiante. Dizendo: não, mas eu capaz, aqui eu nunca caio. Aqui eu nunca vou cair, capaz que eu vou adulterar, capaz que eu vou consumir pornografia, capaz que eu vou trair a minha esposa, trair o meu marido, capaz. Seja autoconfiante.
confie em si mesmo, não vigie com o seu potencial pecaminoso, e ali na frente, você pode estar caído. Aquele que está de pé, Paulo diz, cuide para que não caia, fique atento, vigie, cuide, se você for negligente com o seu potencial pecaminoso, você está prestes a cair nisso. Você precisa conhecer seu potencial pecaminoso e saber que você pode fazer coisas piores do que essa. Não, mas eu jamais faria isso. Você é pior do que pensa, eu sou pior do que penso. Nós podemos fazer coisas piores do que essa. E por isso precisamos estar atentos a isso. Se você sabe que pode cair em algum pecado sexual, então evite tudo que pode te levar a isso. Tudo. Se você está caindo em pecado sexual com o seu celular, então quem sabe você quebra o seu celular. Quebra ele. Pega um martelo, uma marreta, tira na parede e quebra o seu celular. Não, mas é o meu celular, eu paguei 16 mil, dane-se. É melhor você jogar 16 mil fora e ir para o céu, do que ter o seu celular e ir para o inferno. É isso que Jesus está falando. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Se há coisas na sua vida que tem feito você pecar, você precisa eliminar elas da sua vida. Você precisa lançar elas fora. Quebra, compra um Nokia 2230. Joga o joguinho da cobrinha. Não tem foto, não tem internet, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem nada. Mas também não leva você a pecar. Não leva você a violar o mandamento. Você precisa evitar tudo aquilo que pode levar você ao pecado. Se você é tentado nessas áreas, meu irmão e minha irmã, você precisa fugir da tentação. Fugir disso. Olhe para mim, preste atenção. Quem confessa a tentação não precisa confessar pecado. Sabe por que muita gente tem que confessar pecado? Porque não confessa nem a tentação. Se você está sendo tentado nessas áreas, você precisa buscar alguém de sua confiança e confessar isso. É melhor você confessar uma tentação do que tem que confessar um pecado. É melhor você evitar tudo que pode fazer você pecar nessa área. Evite. Evite assistir, evite ouvir, evite ter na sua mão. Evite. Evite. Fuja até da aparência do mal se for necessário. Não é vergonha você correr. Se você sabe que não tem capacidade para vencer, foge disso. Evita isso. Corre dessas coisas. Uma penúltima atitude, a 11ª, que vai fazer você caminhar para o adultério ache que somente você é afetado com o seu pecado. Ache que somente você, não, adulterei, problema é meu. Fui eu que fiz. Eu que vou pagar. Eu que vou resolver, fui eu que adulterei, fui eu que usei, a responsabilidade é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Eu já sou adulto, eu faço o que eu quero da minha vida. Pense assim, pense que o seu pecado afeta somente você. Pense, ache que isso não vai ter nada a ver com ninguém mais. Deixa eu falar algo para você, o adultério é destruidor. Ele é destruidor. O adultério, ele destrói. O adultério, ele afronta a santidade de Deus. Toda vez que há adultério, consumo de pornografia, consumo de coisas ilícitas, a santidade de Deus está sendo afrontada. O adultério, ele destrói a vida do cônjuge. O cônjuge, ele sai machucado. O adultério, irmãos, sabe o que faz com ele? Ele faz com que os seus filhos fiquem com o resto. Um filho criado dentro de um relacionamento onde há adultério, ele vai sofrer as consequências por muito tempo disso. Ele vai sofrer consequências psicológicas por conta disso, emocionais por conta disso. O adultério é destruidor, irmãos. Os filhos ficam com o resto. A igreja é atingida. A igreja é atingida. Toda vez que há adultério no meio do povo de Deus, sabe quem é envergonhada? A igreja. A igreja de Jesus é envergonhada. Ela é atingida. Quando pecamos, a igreja é atingida. Ele destrói. Não tem a ver apenas com você. Tem a ver com o seu cônjuge, tem a ver com os seus filhos, tem a ver com o Senhor, tem a ver com a igreja. Última atitude que conduz
pessoas ao adultério. Não considere o seu futuro. Não considere. Se você quiser caminhar para o adultério, não considere o seu futuro. Não considere que você vai ficar velho. Não considere que o tempo vai passar. Não considere que você pode lançar a sua família fora e ficar o resto da sua velhice sem ninguém ao seu entorno. Não considere. Faça o que o humanismo prega. Viva o hoje. Desfrute o hoje. O amanhã, não sei se eu vou estar aqui. Amanhã eu nem sei se eu vou estar vivo. Eu vou aproveitar. Vou satisfazer as minhas vontades. Viva dessa maneira. Não considere o futuro. Olhe para mim. Olhe para mim. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para você. Como você quer terminar a sua vida? De que maneira você quer terminar a sua vida? Como você quer estar na sua velhice? Como você quer chegar na sua idade, nos seus anos finais de vida? Você pensa nisso? Em como você quer encerrar a sua vida? Você pensa em como você quer estar? No testemunho que você deixou? Na vida que você levou? Você pensa, eu quero chegar no fim da minha vida, casado com a minha esposa e ela sendo a única mulher da minha vida, com os meus filhos olhando para mim, vendo que eu dei um bom testemunho, que eu nunca traí a mãe dele, que a mãe dele nunca me traiu. Você pensa nessas coisas? Quando você está pensando em como a sua vida vai acabar, em como você está preparando a sua vida para o final, em como será quando você estiver idoso lá no futuro, com os seus filhos criados. Essas coisas passam na sua mente ou você não considera o futuro? Ou você vive a vida do jeito que dá, como você quer agora? Vamos viver o hoje. Vamos aproveitar o hoje. Não vamos considerar o futuro. Se você quiser caminhar para o adultério, viva assim. Não considere o futuro. Não considere. Não considere nada. Apenas viva, desfrute e peque. No final da sua vida você vai acabar colhendo isso, irmão. E a colheita disso, ela é dolorosa. Muitos pais, eles chegam no fim da vida e eles não têm filhos para lhe cuidar na doença. Porque os filhos presenciaram um pai traindo a mãe a vida inteira, abandonando a família, tratando mal os filhos. Ele não pensou no futuro, ele viveu apenas o momento. E hoje nós vivemos a geração que vive o momento. Vamos viver agora, vamos desfrutar agora. Nós vamos chegar no fim da vida, irmãos. Eu sempre que estou em casa, irmãos, eu sempre fico pensando, né? Eu tenho 2 filhos. E sempre há algo que eu penso. Hoje é domingo, né? Então hoje a gente vai sair daqui e vai almoçar. E sempre há algumas coisas que eu penso. Uma delas é, isso aqui vai acabar uma hora. Esse tempo aqui vai passar. Os meus filhos vão embora. Eles vão crescer. Eles vão ficar adultos. E eles vão ir para a família deles. E vai ficar eu e minha esposa. Então, isso tudo vai passar. E às vezes eu brinco com eles, né? Vocês vão, pega a mulher de vocês, pega o marido de vocês e some na minha frente. Vocês aparecem aqui uma vez por mês e traz a carne e não vou assar também. Vocês vêm aqui e assam a carne, porque eu não vou assar a carne para vocês. Vão cuidar da mulher de vocês, do marido de vocês. Uma vez por mês vocês vêm, traz a carne. Então a mãe faz a maionese e o pudim, mas a carne vocês vão trazer e vão assar. Imagina, irmãos, que maravilha. Chegar no fim da vida, já avançado de idade, e ter os filhos no seu entorno, ter a sua família ainda ali reunida, ter criado eles com um bom testemunho dentro de casa, sem nunca ter traído a mãe, sem nunca ter ensinado para eles coisas erradas, guardando o casamento, não violando o 9º mandamento. Você pensa nessas coisas? Você planeja o seu futuro, ainda que ele não pertença a você, você pensa nisso. Você trabalha hoje para que o seu futuro lá na frente seja um futuro alegre, de prazer, de desfrute, de alegria. Se você quiser caminhar para o caminho do adultério, despreze isso e se entregue ao agora. Viva o agora, viva o momento. Mas se você não quiser, pense muito bem o que você está fazendo hoje. Pense em como você está levando a sua vida hoje, em como você está caminhando hoje. Pense nisso. Porque lá na frente, irmãos, isso vai refletir.
Lá na frente nós pegamos o extrato do depósito que nós fizemos hoje. Hoje nós estamos depositando. É uma conta. Sabe aonde vem o extrato para nós? Ele vem na nossa velhice. Na nossa velhice nós vamos sacar aquilo que nós depositamos a vida inteira na nossa família e na vida dos nossos filhos. Então não despreze o agora. Não despreze o futuro. Considere o futuro. Veja bem, irmãos, quando nós falamos do 7º mandamento, sabe o que nós sabemos? Nós sabemos que Adão, ele quebra esse mandamento. Adão, ele quebrou o 7º mandamento. Adão, ele não mostrou amor para com a sua esposa. Adão, ele não protegeu a sua esposa como Cristo, ele guarda a igreja. Adão, ele permitiu que Eva tomasse do fruto, que ela comesse do fruto e que ela pecasse. Adão, ele estava do lado de Eva o tempo todo, enquanto ele estava dialogando com a serpente, quieto, omisso. Ele deixou a sua esposa falar com o diabo. Ele deixou a sua esposa ser seduzida pelas artimanhas do diabo. Sabe o que Adão deveria ter feito? Ele deveria ter pisado a cabeça da serpente naquele exato momento. E ele não fez. Ele deveria ter esmagado a cabeça da serpente, matado ela. Mas ele não fez. O primeiro Adão, ele quebra esse 7º mandamento. Ele não pisa na cabeça da serpente. Ele não mata a serpente. Teve que vir, irmãos, o segundo Adão. E o segundo Adão, ele pisou a cabeça da serpente. Jesus veio e ele fez o que Adão não fez. Ele pisou a cabeça da serpente. Este segundo Adão, que é Cristo, ele guarda o 7º mandamento. Jesus não quebrou esse mandamento. Ele guardou esse mandamento. Ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Jesus guardou o 7º mandamento. Ele guarda este mandamento. Jesus, ele morre por sua noiva. Ele ama ela. Ele se entrega por ela. Jesus sabe que assim como Eva, essa Eva que pecou, a sua noiva hoje ainda peca. Jesus, ele sabe que a sua noiva, assim como Eva, ainda peca. Jesus, ele sabe que a sua noiva, ela ainda merece a morte. Mas ele faz o que o primeiro Adão não fez. Ele morre pela sua igreja. Ele se entrega pela sua igreja. Ele lidera a sua igreja. Ele se sacrifica pela sua igreja. Jesus, irmãos, é um noivo que dá exemplo como os demais maridos devem ser. Amando, liderando e se sacrificando pela sua igreja, pela sua noiva. E por mais que você não consiga vencer esse pecado, por mais que você tenha dificuldades, e você talvez está com dificuldade com isso hoje aqui, talvez você entrou aqui, você já quebrou esse mandamento, talvez você está aqui nessa manhã sofrendo, sendo tentado, caindo nesse pecado. Eu preciso falar para você que em Cristo a vitória para esse pecado. Talvez um dia você quebrou esse mandamento, e isso até hoje fere o seu coração, mas em Cristo a misericórdia para a sua vida, a perdão, a graça. Se arrependa, coloque a sua confiança plenamente em Cristo, a perdão para a sua vida, a graça para a sua vida, a saída para isso. Você não está sendo tentado além do que você pode resistir. Então fuja disso. Fuja para Cristo. Em Cristo você alcança auxílio e vitória contra esse pecado. Em Cristo há perdão para a sua vida. Em Jesus a restauração. Talvez até hoje você está caído por causa disso, quebrado por causa disso, mas Jesus está aqui nessa manhã para restaurar a sua vida, meu irmão. Jesus está aqui nessa manhã para restaurar o seu coração. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A graça, a perdão, a restauração para corações verdadeiramente arrependidos. A graça. O adultério, ele provoca distúrbio, irmãos. O adultério, ele faz mal.
O adultério destrói a sociedade inteira. Hoje ele é tratado como algo normal, mas que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre desse pecado. Que o Senhor nos livre de quebrar esse mandamento. Que o Senhor nos faça homens e mulheres que amam e vivem unicamente com os seus cônjuges. Que nós não venhamos a nos dobrar à cultura. Que nós não venhamos deixar com que isso entre no nosso meio. Que nós venhamos a fazer isso por meio do cuidado com o nosso casamento, com a nossa relação com o nosso cônjuge. Não adultere. Lute contra isso. E se você caiu nisso, a graça. Se você está pecando e se você ouviu algumas coisas que confrontaram você nessa manhã, se arrependa. Nós vamos ceiar aqui nessa manhã, irmãos. Nós vamos participar do pão, do cálice. E esse é um momento propício também para que, se você foi aqui confrontado, se algo veio ao seu coração e à sua mente aonde você tem caído, a você se arrepender, a você lançar os seus pecados diante do Senhor. Enquanto nós partimos o pão e bebemos o cálice, Jesus vai derramar graça aqui. Ele vai restaurar corações que estão quebrados. Ele vai curar pessoas que estão feridas. Talvez você não quebrou esse mandamento, mas você está ferido, ferida até hoje, porque o seu marido fez isso para com você. Porque o seu pai talvez um dia traiu a sua mãe e acabou com a sua família. Jesus está aqui nessa manhã para derramar graça sobre o seu coração, para curar você dessa ferida, para restaurar o seu relacionamento, para mostrar para você que ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe fizeram o que é errado, você não precisa seguir esse mesmo caminho. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos nos colocar de pé.